Nem todos, mas várias pessoas tiram férias agora, nesse período de dezembro, de janeiro. Qual é a sua expectativa para as férias? Como está o seu coração? Contando os dias e as horas ansiosamente, porque o ano foi o ano de trabalho, e depois de um tempo longo de trabalho duro, o trabalhador fica desejoso por aquele momento em que ele sabe que vai viajar, ou mesmo ficando em casa, tem uma série de planejamentos, descansar, talvez assistir um pouco mais de filmes com a família, brincar com os filhos, ir ao parquinho. Aquele desejo de encontrar-se com o descanso que são as férias para o trabalhador. Você está contando os dias? Você está desejoso? O Marlon disse que não é bem agora, final de janeiro, né, Marlon? Mas com certeza está contando os dias desde já. Desejoso de ter aquele descanso tão aguardado. Você percebe que a pessoa realmente conta no momento. Ela faz planos, ela conversa, vamos fazer assim, vai ser desse jeito, já vai se arrumando e vai chegando mais perto, e a ansiedade no sentido de desejo, de aguardo, de alegria antecipada, como disse a raposinha ao pequeno príncipe: se vens, por exemplo, às 4, desde as 3 começarei a ser feliz. Aquele desejo de que aconteça, porque ele sabe que vai acontecer, ele tem uma convicção. Não tenham dúvida de que o Vitor e a Naísa estão ansiosos pelo dia do casamento. O Rafael e a Tamires, o Alisson, a Denise, aquele desejo de que aconteça, porque eles creem que vai acontecer. Não é aquela dúvida, será? Não é aquela coisa fria, deixando para lá, porque sabem que quer as férias, quer o casamento, eles vão chegar. Então, a alegria, ela é antecipada. Você sabe disso. Você antecipa a alegria do desfrute daquilo que vocês têm certeza absoluta que vai acontecer. Como seria bom que todo cristão tivesse essa mesma convicção a respeito do novo céu e nova terra. Uma convicção tão plena que todos os dias conta a espera da chegada da eternidade. Cansado de um mundo pecador, de gente má, corrupta, enganadora, mentirosa, de tudo que você imaginar, e querendo aquele dia em que vão desfrutar de um novo céu e nova terra, em que vão receber um mundo em que todo o mal foi tirado. Já imaginou? Eu vou confessar. Um dos sonhos que eu fico todos os dias pensando em eu quero viajar o mundo todo, a pé, se for preciso. Eu não quero saber de mais nada. Descansar, porque ninguém estará perturbando nossas vidas. Porque poderemos viver e desfrutar a criação de Deus, o universo de Deus plenamente. E todos os dias nos alegrarmos no Senhor. E isso deve ser tão real em seu coração, mas tão real em seu coração, que é como alguém que está ansioso pelo dia das férias ou do casamento, como é o caso dos meninos. Qual é a sua convicção sobre isso? A impressão que, por causa inclusive de um mundo de ofertas, os cristãos já não pensam mais tanto nisso. É mais fácil o cristianismo mostrar um anseio por isso na guerra. E é por isso que a guerra tem o seu valor. Porque é na guerra que todo mundo vê que precisa de um mundo melhor. E não será alcançado por meio da guerra, inclusive. É algo muito superior. Precisa de uma eternidade. Mas nos dias bons, quando as coisas estão funcionando bem, as pessoas se esquecem que há algo muito melhor. E então o cristianismo encontra aquele estado de dormência, vivendo como se fosse apenas uma mera tradição religiosa. E vem para o domingo, porque tem que vir. Para alguns, o pastor pode ser que chame a atenção e brigue, e assim vai. E o cristianismo entra nesse estado de dormência,
muito mais um hábito corriqueiro, mecânico, ou mesmo poderíamos dizer automático, vai acontecendo, do que uma espera ansiosa por ter certeza absoluta de que o Senhor tem promessas maravilhosas. Você está esperando? Nós vamos dar continuidade à exposição de Hebreus. Agora, versículos de 13 a 20. Todavia, nós vamos ler a partir do versículo 9, para melhorar, enriquecer o entendimento do texto. Hebreus, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança viva que nos fora confiada em Cristo Jesus. Obrigado porque todos os dias, trabalhando duro neste mundo que jaz no maligno, podemos ansiar pelo descanso eterno, a certeza de que desfrutaremos de promessas que são inefáveis, de promessas que estão muito além de todo o prazer e alegria que podemos desfrutar ainda neste mundo. Obrigado, Senhor, porque essa esperança é viva e verdadeira. O que eu peço é que a Tua palavra, entrando no coração pelo Espírito do Senhor, o Teu Espírito falando pela palavra, possa de tal modo, ó Deus, atrair cada um a Cristo, e para viver ansiosamente em Cristo, que, ó Senhor, possam estar contando os dias para a volta de Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe por Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Sim. Amém. Voltando um pouquinho, nós vimos no iniciozinho do capítulo 6 que eles precisavam amadurecer no conhecimento do Senhor. Inclusive, final do 5 ele já diz isso. E, inclusive, para que estivessem firmes o suficiente para não ceder, porque aqui há um contraste. O contraste é o seguinte: várias pessoas dentre os judeus, porque o livro é destinado aos judeus,
haviam apostatado da fé. O que é isso? Negado mesmo. Não é se desviado, olha, eles desanimaram e estão em casa hoje. Não. Eles haviam negado a Jesus. Eles haviam afirmado que aquele em quem tinham crido antes, Jesus, como Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, era na verdade um engano. Eles se enganaram. E eles voltaram para o judaísmo dizendo, não é Jesus o Messias prometido, vamos esperar, ele ainda não chegou. Vamos esperar outro, não era aquele. Portanto, eles apostataram, eles negaram mesmo. Portanto, não tinham volta. O que acontece? Eles não creram na promessa. Eles não conseguiram ver no Cristo crucificado. Eles não conseguiram ver nas promessas vindouras, ou seja, que ainda vão se cumprir, não como eles esperavam, um Messias que destronasse César, tomasse o Império Romano, dominasse sobre o mundo, mas um Messias humilde, enquanto é poderoso, um Messias que acolhe a todos, ao mesmo tempo em que destina a salvação aos que verdadeiramente creem. Um Messias que traz para a igreja bênçãos, mas promete coisa muito maior no futuro. Eles não conseguiram ver em Jesus o verdadeiro Cristo. E aí, a partir do versículo 9, ele diz, mas vocês não foram assim, vocês permaneceram. Eles foram embora, eles desistiram, mas vocês continuaram. E no versículo 10 ele diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Em outras palavras, vocês creem que Deus recompensará vocês por terem permanecido? Essa convicção, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, suas promessas são verdadeiras, Ele recompensará aqueles que permanecem. Vocês acreditam nisso? E o propósito do autor é exatamente mostrar isso agora. É mostrar as fiéis promessas do Senhor. Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, ou negligentes, tardios. Exatamente como os que apostataram. Para que vocês não desistam, porque simplesmente a vida está difícil. Imagina uma pessoa que abraçou a fé, mas achava que tudo ia acontecer naquele momento. Achou que tudo ia dar certo e com o olho muito focado, os olhos muito focados no aqui e agora, ela esperava que a vida então desse uma guinada. Todavia começa a ver que ainda que tenha as bênçãos do Senhor, a vida cristã é marcada por lutas, dificuldades. As enfermidades não desapareceram, os problemas financeiros também não sumiram, as mazelas da vida continuaram presentes. Então ela se frustra, porque ela está esperando tanto que a vida cristã seja apenas uma resposta, ou principalmente uma resposta para o aqui e agora. Ela se frustra de tal maneira, e passando por lutas, ela se frustra tanto em seu coração, que então muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem mesmo. Jesus, inclusive, advertiu sobre isso, vocês lembram? Em Mateus, capítulo 13, depois de ter contado a parábola do semeador, o Senhor Jesus explica a parábola do semeador e diz no versículo 21, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Logo desiste. Eu não, porque eu vou querer isso. Ser cristão é ser perseguido pelas pessoas más, que acham que podem dominar sobre a gente, que acham que podem fazer mal a quem quiser, que nada vai acontecer para elas. Ser cristão é passar por lutas e problemas da vida. Por que eu vou ser cristão? Qual é a vantagem disso? Como nós vimos hoje um pouco mais, Salmo 73, Salmo de Asaf, ele nos conta a crise que ele teve. Ele diz, eu olhei para os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos deste mundo, e eles se dão bem.
Eles se dão bem, parece que tudo dá certo para eles, e na arrogância deles, dominam sobre os outros, fazem o que querem da vida, e eu tentando manter a minha vida na presença do Senhor, não ganhei nada com isso. Ele fica perplexo, frustrado, marca profundamente o coração dele, até ele entrar na presença do Senhor e Deus revelar para ele o fim dos arrogantes, dos orgulhosos, dos soberbos. É a destruição. Mas o destino dos que esperam pacientemente pelo Senhor é a vida eterna. Então, o autor aos Hebreus está dizendo para os que ficaram: vocês precisam crer nas promessas do Senhor. E ele nos conta a história de Abraão, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Por que jurou por si mesmo? Porque não havia ninguém maior. Quando nós vamos, por exemplo, alugar um imóvel, nós precisamos de um fiador. O que é o fiador? É que as imobiliárias, não confiando na pessoa que vai alugar, porque elas têm razão até para ter dúvidas, porque a pessoa que está alugando pode ou não pagar, e uma vez que as relações hoje são muito frágeis, superficiais e, infelizmente, muito desonestas, eles precisam de uma garantia. Essa garantia, ela é a fiança. O fiador é alguma pessoa que ajuda a fortalecer a relação. É claro que, como cristãos, entendemos que isso só faz sentido numa sociedade em que as pessoas não se conhecem. Numa cidadezinha pequena em que todo mundo se conhece, é muito mais fácil que um simples aperto de mão baste. Por quê? Porque nós temos uma relação de confiança. Então, o fiador é a garantia. O juramento é a garantia. A garantia de que algo superior poderá sustentar aquilo que eu estou falando. Deus intervirá caso eu não cumpra a minha palavra. Só que Deus não tem ninguém superior a Ele. E Ele jura por si mesmo. Dizendo, versículo 14: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Abraão creu nisso. Abraão creu de tal forma em tudo aquilo que Deus prometeu para ele, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e passou por uma longa jornada, porque ele acreditava realmente nas promessas do Senhor. Hebreus, lá na frente, no capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, e aí quando ele diz Abraão, quando chamado, ele está se referindo ao chamado primário de Deus do capítulo 12 de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Mostrarei, veja, ele não tinha mostrado, ele teria que crer. Ele não estava dando algo, ele estava prometendo algo. De ti farei uma grande nação, ele nem filho tinha. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara ao Senhor. Você teria saído? Você teria deixado sua casa, seu emprego e tudo para ir para o lugar onde Deus disse: ainda te mostrarei. Sair errante, errante. Não é sair sabendo exatamente o que vai encontrar. Não é aquela férias planejada que você já sabe que vai para um resort, já sabe que vai para um hotel, uma pousada, uma cidade tal, casa de parente, seja lá quem for. Você já sabe. É algo que você não sabe. Mas ele creu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar, voltando a Hebreus capítulo 11, versículo 8, para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Percebe a fé de Abraão?
Abraão não estava vendo a recompensa, Abraão estava crendo na recompensa. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, porque a terra era de outros habitantes, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardou, ele esperou, e esperou pacientemente para receber a recompensa da parte do Senhor. Pacientemente. Em Gênesis, diz o texto, que tinha Abraão 75 anos quando saiu para a terra que Deus havia prometido. 75 anos. Diz, capítulo 25, versículo 7, que foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Você sabe fazer cálculo, não sabe? Quantos anos Abraão peregrinou? O homem passou 100 anos peregrinando. Saiu com 75, morreu com 175. Não foram poucos os dias. Mas por que Abraão perseverou? Por que Abraão não desistiu e voltou? Sabe de uma coisa? Eu estou em terra alheia, porque, como disse, povos habitavam Canaã. Eu estou morando em tendas. Eu estou indo para cá e para lá, sou um peregrino. Eu estou cansado, sou um homem velho. Vou voltar para a minha casa, a terra dos meus pais, para um lugar que provavelmente seria mais aconchegante. Por que Abraão não voltou? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E no versículo de número 15, do capítulo 11, ele diz, Hebreus, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, se ele lembrasse de Ur dos Caldeus, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A certeza de Abraão era tão grande que Deus cumpriria a sua promessa, que ele esperou 100 anos. Aqui, dois termos são importantes em relação a nós, em Hebreus 6. Paciência e esperança, ou uma perseverança na esperança. Duas coisas. Versículo 15 ele diz, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Paciência e esperança. No versículo 12, ele havia dito que sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, paciência, herdam as promessas. A paciência. Veja que o autor está preparando os seus leitores para uma coisa que é importante, um fato importantíssimo. Ninguém disse que Jesus ia voltar logo. Ninguém disse que Jesus ia voltar amanhã. Jesus disse que não tinha uma data marcada para nós. Nós não sabemos, Deus não quis revelar. Deus deixou como algo que só Ele saberia. Isso exige da igreja profunda confiança em Deus. Aquela confiança que você às vezes exige do seu filho. Pai, eu queria aquele brinquedinho. Tá certo, meu filho? No tempo certo eu lhe dou. E aí o filho, ele precisa crer que aquela palavra do pai é verdadeira. No tempo certo significa, pode não ser hoje, não ser amanhã, mas vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. E confiando no pai, ele vai apenas alimentar dia a dia o desejo de que aconteça aquilo que ele prometeu. É esperar sabendo que vai receber,
mas esperar com paciência. Porque se todos os dias se cai, é hoje. Bom, além dos pais se aborrecerem, é óbvio, né? Porque cansa. Ele vai apenas alimentar uma ansiedade nociva. Ou seja, ele não consegue controlar-se. Esperar com paciência. O desejo não deve criar no coração do cristão a ansiedade nociva, para distinguir aqui da ansiedade como anseio apenas, desejo apenas, e não como aquele frenesi incontrolável de uma pessoa que não consegue descansar o coração. É sobre essa ansiedade que Paulo se refere em Filipenses, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Peça como filho: Pai, eu preciso do pão de cada dia. Hoje está faltando, manda o pão. E então tenha certeza de que o Pai que prometeu: pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, o Pai que prometeu, nos ensinando a orar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, vai mandar em algum momento do dia. Eu não sei se no início daquele dia, no meio dia ou à noite, mas Ele mandará o pão que precisamos. A certeza, lançar sobre Ele a ansiedade, pedindo com orações, súplicas e sempre com ações de graça. Afinal, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Certeza. Abraão recebeu a promessa: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E ele esperou com paciência. Ele tinha certeza das promessas. Eu gostaria de comparar essa promessa de Abraão à promessa que nós temos de Apocalipse 21. É tão confortadora. Esse texto é muito gostoso de ser lido. É um texto que, todas as vezes que olhamos para o mundo e encontramos toda essa parafernália, podemos ler esse texto e lembrar: algo vai acontecer. As promessas de Deus se cumprirão. As bênçãos de Deus virão. Ele diz assim, revelação de Deus para João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É um juramento. Deus está jurando por si mesmo no trono. Escreve. Eu estou jurando, isso vai acontecer. Eu garanto pelo meu próprio nome, que é santo, que é soberano, que é o único, que eu vou cumprir isto. E todo aquele que perseverar vai receber. Versículo 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ninguém deve se alegrar com a desgraça de uma pessoa, pois todos foram criados à imagem de Deus. Mas quando a Escritura diz que as pessoas que transtornam este mundo, criando mais problemas do que já é natural para uma criação debaixo do pecado, quando ele diz que elas não estarão no novo céu e nova terra, isso traz
alento ao coração do cristão. Não, eu não vou ter que me preocupar com os políticos mentirosos, porque ninguém estará ambicionando poder, riquezas, glórias e domínio sobre os outros quando Jesus vier. Haverá um único Rei, um único Senhor, e todos terão prazer apenas de servir a este Deus e uns aos outros. Deus está prometendo para que nós tenhamos alento, conforto e fortaleçamos o coração. Calma, meu filho, a promessa é fiel e verdadeira. Lembra de Abraão? Abraão recebeu a promessa e 100 anos peregrinou. 100 anos. Não foi o mesmo tempo esperando a promessa do filho, o Isaque. Todavia, ele esperou 100 anos pela cidade celestial. E depois de esperar com paciência. Você está esperando com paciência? Quando você olha para a fragilidade de um corpo que adoece, para a corrupção de um mundo mentiroso, para a maldade do homem, e assim por diante. Lembre das promessas do Senhor, espere com paciência. Porque muitos que não esperaram com paciência desistiram. Muitos que viram que ser cristão não é café, almoço e janta, não é fazer o que quer, não é ter um monte de coisas gostosas ao seu alcance, é caminhar com Deus. Muitos que viram que ser cristão também significa ter lutas, desistiram, porque não tiveram a capacidade de esperar com paciência, até receber a promessa, concretização da promessa do Senhor. Deus é fiel e vai cumprir. Versículo 17, a partir do 16 mesmo, ele diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Ou seja, aquilo que os homens fazem. Quando você vai a um cartório, por exemplo, e assina um documento de compra e venda, aquilo é um juramento. O documento que você assina em toda negociação é um juramento. E quando você assina e recebe os documentos desse juramento, você se aquieta. Mas, tendo em vista que nós estamos num mundo de gente mentirosa, quando nós ouvimos alguém dizer assim, eu vou fazer isso, a gente fica meio assim, será que vai mesmo? Será que a negociação se dará de forma tranquila, apenas com sim, sim, não, não? Esse deveria ser o proceder do cristão. O cristão não deveria precisar assinar embaixo. Observe uma coisa interessante. Tivemos o jogo de futebol e nós vimos que praticamente todos chegaram na hora certa, porque tinham interesse no jogo de futebol. Acontece o culto no dia seguinte. Nem todos chegam na hora certa. Por quê? Por causa dos interesses. Se os homens fossem fiéis em todo o seu proceder, nós não teríamos que nos preocupar com documentos. Porque a palavra do homem é sim, sim, não, não. Jesus disse, sim significa que eu vou fazer, não, ele disse, eu não vou fazer. E basta. Não precisa de mais do que isso. Hoje precisamos de documentos, ou seja, de um juramento solene perante a sociedade para garantir que eu vou cumprir. E eles sabem que mesmo assim muitos não cumprem sua palavra, infelizmente. Mas é assim que os homens procedem. E versículo 17, como nós até já explicamos, ele diz, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ou seja, quando Deus quis mostrar que a palavra dada no início, Gênesis 12, te abençoarei, em ti serão benditas as famílias da terra. Quando Deus quis dar a eles uma segurança maior, Deus jurou. Ele quis mostrar no juramento que nada pode mudar Deus. Às vezes você diz assim, eu vou, mas acontece um imprevisto qualquer. Vamos considerar de bom grado situações que realmente colocam dificuldade. Então você não vai. Aí a gente, mas puxa, você prometeu que ia, você falou que ia. Por que não foi? Aconteceu isso, aquilo, outro. Às vezes são meras desculpas, porque aí a pessoa facilmente ela muda o curso. E aí esse é um problema. É que as pessoas não percebem a necessidade de ter uma palavra que seja firme.
Mas em outros momentos, há realmente necessidades que mudam o curso da nossa vida. Alguém adoece, por exemplo. Eu adoeci, por isso eu não fui. Era impossível, digamos, jogar futebol num hospital. Eu estou acamado, eu estou internado, então como é que eu vou jogar futebol? Portanto, a realidade pode mudar o curso da nossa história, os desejos de nosso coração. Deus quis mostrar que nada pode mudá-lo. Nada. Nada mesmo. Ninguém pode alterar a vontade de Deus, ninguém pode mudar os propósitos de Deus, ninguém vai impedir. Abraão, ainda que tudo tentasse impedir que eu cumprisse a minha promessa, eu quero jurar a você, nada vai impedir. Essa é uma das lições maravilhosas de Josué capítulo 10. Porque em Josué capítulo 10, reis de Canaã vêm contra os gibeonitas que foram ao povo de Israel, a Israel, porque viram em Israel salvação, o povo mediador da salvação. Então se junta todo mundo para destruir, para matar aqueles gentios, os gibeonitas, que encontraram salvação em Israel, no Deus de Israel. E então a guerra é para destruir, ou seja, é para impedir que eles sejam salvos. E também para impedir que Israel cumpra a palavra de Deus, porque o Messias viria de quem? De Israel. O que é que Deus faz para dar a vitória a Israel? Deus para o sistema solar inteiro. Deus para tudo. Ele simplesmente para tudo. O sol e a lua. E como diz o versículo 12, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Deus parou tudo, porque ninguém pode impedir a vontade de Deus. Deus parou tudo, porque tudo pertence a Ele. Tudo foi feito por Ele, como Ele mesmo colocou diante de Jó, como lemos hoje em Jó 38. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. Deus jurou a Abraão para mostrar a imutabilidade do seu propósito. Que ninguém pode impedir o cumprimento da vontade de Deus. Como diz o versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. O juramento é imutável, um juramento não pode ser quebrado, essa é a lei. Um juramento ele tem que ser cumprido. Uma vez jurado, se não fizer aquilo que está debaixo do juramento, Deus vai intervir, porque o juramento ele não pode ser quebrado. E outro é, Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta, diz o autor aos Hebreus. Paulo também diz isso a Timóteo, que Deus não pode mentir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode mentir. Não importa o que os homens façam, não importa o que aconteça, não importa nada mesmo. Uma vez que Deus jurou, uma vez que Deus prometeu, vai se cumprir a vontade de Deus. Isso para que nós tenhamos tranquilidade, conforto. Eu sei que os dias são maus, e ainda que tenhamos que esperar 100 anos, Ele cumprirá a sua promessa. E um dia eu estarei passeando alegremente pela criação de Deus, curtindo e desfrutando tudo que Deus criou e que não pude fazer antes. Um dia poderemos viver de portas abertas. Um dia nos alegraremos servindo ao Senhor, não por dinheiro ou ambição ou coisa qualquer, não pelo desejo de ser maior ou melhor do que os outros, mas pelo simples prazer de servir, porque a criação será nossa e tudo estará ao nosso alcance, para alegria, para desfrute, para sustento
para que sejamos abençoados. Um dia isso estará nas nossas mãos, tão certo quanto o ar que respiramos. Deus prometeu para que nós esperemos com paciência, como Abraão, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Percebe então a diferença de Abraão para os apóstatas? Os apóstatas viram a realidade presente e se frustraram e ficaram abismados com a proposta de uma vida com Deus sem o desfrute já das bênçãos de Deus. Eles ficaram perplexos. E a frustração foi tão grande que desistiram. Enquanto isso, Abraão esperou 100 anos até a morte pelas promessas de Deus. Você é quem? É aquele que desiste fácil? É aquele que abandona tão facilmente? É aquele que simplesmente espera pouco tempo porque está tão focado no aqui e agora que se as coisas não acontecerem do jeito que você queria, você desiste de tudo? Ou você é como Abraão, que olhando para as promessas de Deus esperou com paciência 100 anos? Tendo em vista que não é normal ninguém viver 100 anos, podemos dizer mais do que qualquer um. Esperou 100 anos nas promessas do Senhor. Aí ele olha para nós. O autor aos Hebreus aplica as nossas vidas, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, não mais Abraão, nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quem é o refúgio? Cristo é o refúgio. Cristo é o verdadeiro refúgio. Salmo 143, versículo 9. O autor do Salmo usa mesmo termo, porque ele também se refugiou, encontrou refúgio. Davi vivia se refugiando no Senhor. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. O refúgio de Davi não era um local, as grutas onde ele se escondia de Saul, que tentava matá-lo e o perseguiu por todos os lugares. O refúgio de Davi era o próprio Deus. O refúgio de Davi era o Senhor e as suas promessas, porque Deus havia designado ele a ser rei. E se refugiou nas promessas do Senhor. Quanto mais nós, que encontramos um refúgio em Cristo Jesus, uma esperança fiel e verdadeira, não vamos descansar em Deus? Não vamos confiar em Deus? Não vamos esperar que Deus cumpra a sua promessa, a sua palavra? Olha para o Senhor, confia nas promessas do Senhor, espera pelo Senhor, sim, espera. Jeremias anuncia esses dias de esperança. No capítulo 50, versículo 4, ele diz: naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Ele não está se referindo à volta do cativeiro, ele está se referindo à eterna salvação de Cristo, porque Sião é Cristo, o lugar do Rei, da morte do Cordeiro, da salvação eterna. Nós temos uma esperança superior a uma terra local que Abraão recebeu, Canaã. Nós temos uma esperança superior, mas que Abraão também esperou uma cidade edificada por Deus.
Então espere. E como esperar? Espere com paciência, andando com o Senhor todos os dias. Espere com firmeza, versículo 19, a qual temos por âncora da alma, firme, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Jesus já está lá. Ele entrou no Santo dos Santos, como sumo sacerdote, para garantir a nós que essa esperança ela é viva e verdadeira. E lá, do lado do Pai, como um cordeiro que morreu e vive, como sumo sacerdote que entregou a si mesmo, ele intercede por nós, como diz João em sua primeira carta. 1 João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, como esperar? Vivendo para o Senhor. Espere vivendo para o Senhor. Como é que você espera o salário no início do mês seguinte ou no final do mês? Trabalhando para ser recompensado pelo salário. Você espera a recompensa por meio da dedicação. Deveria ser assim. Caso contrário, você nem merecedor seria do salário, porque o trabalhador é digno do seu salário. Quem não trabalha, portanto, não é digno do salário. Então, você deveria esperar. E esperar dedicando sua vida ao Senhor. Esperar aguardando as promessas do Senhor. Trabalhando para o Senhor. Vivendo para o Senhor. Fazendo a vontade do Senhor. Porque você sabe que Ele vai voltar. Porque você sabe que Ele vai cumprir as suas promessas. Você sabe, você tem uma certeza tão grande que você espera. Então espere, meu amado irmão. Não te deixe enganar. Esse mundo passará. Então olhe para o eterno e espere. Mas enquanto espera, vai vivendo para o Senhor como quem realmente tem tanta convicção da recompensa, que não desiste de esperar pelo Senhor, colocando em prática uma vida com Deus. O cristão, ele espera pacientemente, servindo ao Senhor prontamente, todos os seus dias. Então espera pelo Senhor. Desanimou em algum momento da vida? Leia as promessas de Deus, para encontrar ânimo em promessas que são fiéis e verdadeiras. Pode demorar, aos seus olhos pode demorar. Mas como Abraão, que são 100 anos, esperando as promessas de Deus, quando viveremos eternamente com Ele, desfrutando de todas as bênçãos que Ele preparou antes da fundação do mundo. Então espere pelo Senhor. Que nada nesse mundo, nada, faça você desviar os olhos das promessas de Deus. E então, quando você pensar por um momento em desistir, lembre-se dos homens do passado, porque eles não desistiram. Continuaram esperando, porque realmente creram que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras.